o nosso grupo vai falar sobre o filme 12 anos de escravidão, baseado no livro de mesmo nome, escrito por Salomão em 1853. Já o filme foi lançado em 2014, narrando a vida real, a trágica e forte história de escravos nos Estados Unidos, que por volta do ano de 1841 era bem dividido quando se tratava de liberdade, onde parte considerava os escravos livres e outra não, como no sul do país. Era comum sequestros e emboscadas para escravos que já tinham adquirido sua liberdade, principalmente na região sul, para eles voltarem a ser escravizados. Esse filme também conta a história do Salomão, que era um ex-escravo e já tinha adquirido sua liberdade. Ele era muito inteligente, sabia ler, escrever, era casado, tinha 2 filhos e um excelente violinista. Um certo dia, a esposa de Salomão precisa viajar e leva consigo seus filhos. E Salomão fica na cidade. Andando um dia pela cidade, ele encontra 3 homens. 2 desses homens perguntam para ele sobre o seu talento com o violino. Ele acaba falando com eles e é convidado para fazer um trabalho na Geórgia, isso no sul dos Estados Unidos. Ele é meio com receio, mas acaba aceitando. Após o show, esses homens que o convidaram chamam ele para jantar. Acabam embebedando e ele acaba desmaiando. E nisso ele sofre um sequestro, ou seja, o homem negro no sul dos Estados Unidos naquela época, ele tem a sua liberdade perdida. Ao acordar em uma espécie de cativeiro, ele tenta argumentar que já não é mais um escravo. É em vão, ele é açoitado. O homem responsável pelo seu sequestro é um comerciante de escravos. Salomão passa 12 anos de sua vida novamente como escravo, e durante esse período ele tem 2 donos, o Ford e Edwin Epps. O primeiro, o Ford, procura tratar todos bem, diferente de um de seus capatazes, que tem problemas com o Salomão, por ele ser negro, inteligente e saber escrever, além de entender de diversos assuntos. Ele acaba brigando com um dos capatazes, que o jura de morte, e para tentar protegê-lo, o seu então dono, o Ford, propõe que ele precisa de um novo dono para continuar vivo. Ele então é vendido para o fazendeiro Edwin Epps, que ao contrário do Ford é um grosseirão. Ele precisa apenas que seus escravos batam as metas diárias na sua colheita. Edwin teve a sua plantação infestada por pestes, e para que seus escravos não ficassem parados, ele então os empresta para um outro fazendeiro, o Buzz, que é mais parecido com o Ford, pois ele trata todo mundo com mais igualdade. Em conversa com seu dono temporário, ele conta sua história e como foi parar ali. Percebendo que ele pode confiar no Buzz, ele decide pedir ajuda para retornar para sua família e conquistar a sua liberdade. Porém, o Buzz ele fica receoso porque sabe que se ajudá-lo, ele pode travar uma grande batalha com os demais fazendeiros. Edwin Epps recupera suas plantações e seus empregados retornam para sua fazenda, e Solomon perde as esperanças. Contudo, para sua surpresa, Bess o ajuda, e quando ele menos espera, um oficial vai até a fazenda e o liberta. Ele retorna para sua cidade e reencontra sua família. Quando ele reencontra sua filha já se encontra casada e com um filho. Ele perdeu momentos importantíssimos até conseguir reconquistar sua liberdade. E quando ele já se encontra livre, ele escreve um livro que conta a história desse filme e ajuda diversos negros a fugirem e conquistar sua liberdade. Ele passou a fazer parte de todos os movimentos abolicionistas. A abolição da escravatura acontece no ano de 1865 nos Estados Unidos, libertando todos os escravos. Porém, fazendo um compilado de toda a história, é uma liberdade bem questionável, visto que diariamente o negro é vítima de racismo. Até pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, era comum um negro ter que se levantar no ônibus para que um branco pudesse se sentar. Ainda vemos em jogos torcedores jogar bananas no campo ou imitar sons de macaco quando os jogadores negros entram em campo.
nós assistimos o carro de uma família negra ser alvejado de tiros. Assistimos um homem negro morto no meio da rua, uma mulher ser mantida nos dias atuais como escrava de uma família. A escravidão passou há anos, porém o preconceito continua atualmente. O filme nos traz uma mensagem importante, a de que a escravidão e principalmente o preconceito racial ainda é uma realidade. Apesar da escravidão ter sido abolida há anos, pelo menos de forma legal, a sociedade ainda carrega alguns traços bem racistas de uma escravidão que hoje não é só vivida por negros. Mesmo hoje, nos tempos atuais, a gente ainda usa muitos termos preconceituosos e racistas sem nem fazer ideia do significado. Um grande exemplo disso é a famosa Black Friday. Nesse dia, os escravos eram vendidos com desconto, já que começa a temporada de inverno e eles não eram necessários na colheita do algodão, por exemplo. Daí o termo black, que vem do inglês preto. Será que não teria um nome mais propício, sem uma ofensa inclusa? Sem remeter para as pessoas negras, podendo gerar gatilhos a uma época tão trágica e forte? Nos Estados Unidos, até por meados de 1956, os negros eram obrigados a se levantar para uma pessoa branca poder se sentar. Ainda hoje é possível presenciar momentos de grande preconceito, como quando em uma partida de futebol o jogador negro é vaiado com sons de macaco e tem bananas atiradas em sua direção. A escravidão acabou, porém, o trabalho escravo ainda não, assim como o preconceito racial e a maldade exercida ainda nos dias de hoje, pois em pleno ano de 2020 se fez necessário criar um movimento chamado Vidas Negras Importam, após um negro ser morto por um policial branco. A história do filme não é tão recente assim, porém com uma luta que ainda lutamos, que é pelo direito da liberdade, pela igualdade, pela queda do preconceito e pelos direitos iguais para todos.